Passa, avião, passa mais 3 vezes se queres. Olá e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje vamos falar do quê? Hoje vamos falar do meu pós-parto. Pois é, há muitas poucas pessoas que falam sobre isto e eu acho que é super importante. Acho que é o verdadeiro desafio da maternidade, é o pós-parto. Por isso decidi trazer-vos este vídeo. Como eu disse no primeiro vídeo sobre o meu parto, digo mesmo sobre o pós-parto. Cada mulher é uma mulher, cada pós-parto é diferente. Eu vou partilhar a minha experiência com vocês e pronto, eu espero que vocês gostem. Então, vamos começar bem pelo início. Depois de eu ter a Emily, eu fui cozida porque ela rasgou-me e eu levei 4 pontos, ou seja, eu levei 2 pontos interiores e 2 pontos exteriores. Assim que acabei de ser cozida, veio a parteira e disse que eu tinha que ir fazer xixi, se eu conseguia fazer, e assim eu levantei-me, fui andar para a casa de banho e eu não conseguia fazer xixi. Porquê? Porque eu estava com medo, não é? Quer dizer, eu acabei de ter uma criança, não se esqueçam, eu acabei de... né? Dá para perceber, então eu estava com medo, eu sabia lá como é que estava aqui a minha amiga, a minha querida, minha companheira de vida. Sim, vocês sabem o que é que eu estou a falar, né? E ela disse, ok, mas então até tal hora você tem que fazer xixi. A primeira coisa que eu fiz, assim que eu cheguei ao quarto, depois eles levam-nos para o quarto do hospital, foi, eu quero ver como é que está a situação aqui embaixo, com a minha amiga. Vocês podem lhe chamar o que vocês quiserem. Há tantos nomes que se pode dar. Pipi, passarinha. Olha, eu vou-lhe chamar borboleta cintilante. Borboleta cintilante. Eu acho que ninguém nunca chamou isso, né? Por isso eu posso chamar. Então eu fui ver como é que estava a minha amiguita e na minha cabeça aquilo estava assim... Mas não estava. Estava super normal. Não estava super normal, mas para quem acabou de ter um bebê, até não estava assim nada mal. Agora, vamos falar em relação aos pontos. Eu, como não levei muitos pontos, o que é algo positivo, a minha recuperação devia ter sido um pouco mais rápida do que foi, porque 2 dos pontos que foram dados muito largos e aquilo estava sempre a magoar na pele porque ficava a roçar. No hospital dão-nos uma solução que tem chá de camila e inaciel juntos, que é para a gente podermos desinfetar. Acho que em Portugal usam betadine, aqui usam isso. E depois eles diziam que sempre que a gente fosse fazer xixi para usarmos aquela garrafa, só que aquilo não era nada prático. E é aí que eu venho com uma pequena tip, que é esta garrafa. E vocês agora perguntam, que é isso? Que é isso, gente? Isto é uma garrafa em que vocês podem encher com o que é que vocês quiserem. Quando vocês vão fazer xixi, para não arder nos pontos, e é algo que eu usei muito, até para desinfetar e tudo, vocês enchem com aquilo que vocês, usam para desinfetar aquela zona, e depois fazem assim, carregam e quando vocês estão a fazer xixi, isto aqui vai ajudar com que o xixi não arda na zona onde está a sutura. Este aqui foi... Isto pingou. É só água. Este aqui foi o meu melhor amigo. Eu usei muito e foi o que me ajudou também na recuperação dos meus pontos. Foi este amiguito que aqui está. Agora vamos chegar à segunda coisa que eu usei muito, que foram estas cuecas, tipo... Acho que se diz que são cuecas, fraldinhas, anti-incontinência, eu não faço ideia. Esta coisita, como vocês estão a ver, eu usei ao início, eu vou deixar aqui uma foto. Ao início eles dão assim umas cuequinhas de rede e onde vocês metem o penso, porque assim, quando vocês têm o bebê, depois o resto que está no útero tem que ficar para fora, o sangue, coágulos, etc. Depois, eu no hospital usei estas aqui e até em casa usei porque eu sangrei mais ou menos durante 2 meses, sempre tive alguns sangramentos, mas as primeiras 2 semanas eu usei assim, esta cuequinha assim deste género. Depois eu usava simplesmente os pensos normais com menos químicos possíveis, porque pronto, como naquela zona é mais sensível, é bom não usarem com muitos químicos. Na primeira noite do hospital eu tive imensas dores, como também perdi imenso sangue, lembro-me que eu tinha mesmo dores, até estava a tremer. A parteira esteve a controlar e disse que era normal, pronto, estava com algumas perdas de sangue porque tinha tido o parto nesse mesmo dia, que íamos esperar 2-3 horas e se entretanto não melhorasse, então que vinha um médico para controlar, mas entretanto melhorou e pronto. Agora, em relação à minha barriga, e aqui eu recebo sempre muitas perguntas, é algo que eu sempre tinha curiosidade, não é? Porque vamos relembrar que
Esta era a minha barriga no dia anterior e esta era a minha barriga passado mais ou menos 5 horas de ter tido a Emily. Como vocês podem ver, parece que eu ainda tinha um bebê lá escondido. Eu pensei, quando é que vai sair o segundo? Porque ficou lá a barriguita, não é? Não, o bebê não sai, a vossa barriga não fica lisa, pelo menos a minha não ficou. Ficou aqui este bocadinho de barriga, que era o irmão da Emily. Estou a brincar, estou a brincar. Depois tem aqui outra foto. Esta foto aqui foi no dia a seguir. Como vocês veem, também ainda está super grande. É normal, o útero ainda está inchado. Ainda não tinha ido ao sítio. Ainda parece mesmo que eu estava de bebê. E uma coisa engraçada é que a barriga parecia gelatina. Eu carregava e aquilo tipo parecia gelatina, era super mole, muito estranho, muito estranho. A barriga não tinha qualquer tipo de força, parecia que os órgãos estavam lá a nadar lá dentro, não sei, tipo um aquário com peixinhos. Depois temos aqui esta foto que foi tirada 8 dias depois de ter tido a Amy. Como vocês veem, continua grande, já reduziu imenso, porque eu acho que o nosso corpo é incrível, porque se vocês forem imaginar que há 8 dias tinha uma bebê lá dentro e agora estava super inchado e agora está assim, eu acho que é tipo, é muito incrível. Já estava menos gelatinosa, se posso assim dizer, mas ainda sentia eu até levantar-me, os músculos nem sequer tinham ido ainda ao sítio. E depois temos aqui esta foto que foi tirada 15 dias depois do parto. Vocês podem ver que a minha barriga estava super morena. Porquê? Porque eu apanhei muito sol na gravidez e a minha barriga estava preta. Então, a pele estava esticada, voltou ao sítio, ficou super escuro. Ou seja, a minha barriga estava mais escura do que o resto do corpo todo. E este vídeo foi gravado agora, que são mais ou menos 4 meses e meio de pós-parto. Eu comecei a fazer algum exercício há um mês, penso eu, sim, por volta de um mês. Exercícios muito controlados, porquê? Porque eu fiquei com diastase. E para quem não sabe o que é diastase, quando a gente estamos grávidas, o nosso abdômen separa-se, que é para o útero ter espaço para crescer. Depois, quando o bebê já não está lá dentro, os músculos têm que voltar a juntar-se. E em algumas mulheres isso não acontece logo e precisam de alguma ajuda. Outras até, quando é mais grave, precisam até de ser operadas. E eu fiquei com mais ou menos um dedo e meio de diastase, ou seja, o meu abdômen não estava completamente fechado. Por isso os exercícios tinham que ser moderados e exercícios próprios para eu poder fechar esta tal diastase. Eu estou muito contente que eu consegui fazer os exercícios e fechar a minha diastase. Não tem sido muito fácil porque uma pessoa não é nada atlética, não é? Mas com o aconselhamento certo e com uma boa motivação a gente consegue tudo. Agora vamos falar da minha subida do leite. Eu não sei se diz subida, se diz descida, eu não faço ideia, eu vou-lhe chamar subida porque aquilo parece que sobe e incha. Na minha subida do leite eu fiz febre, fiz imensa febre. E eu tive a subida do leite um dia e meio, 2 dias depois de ter a Amy, ainda estava no hospital. Eu não liguei ao início, a gente está a pensar em 1001 coisas, não é? Passado 1h30, 2 horas, os meus peitos ficaram pedra, tipo pedra, e doía tanto, e foi tipo horrível que eu até fiz febre. E no hospital o que elas faziam era, traziam compressas com argila congeladas e a gente metia aquilo ali em cima e aliviava muito porque os peitos ficam a escaldar, tipo a ferver quando estão assim com o leite lá dentro. Graças a Deus a Amy sempre mamou bem, conseguiu vazar sempre bem os peitos, mas eu também fazia duches de água quente para poder também vazar um bocado o leite, porque eu tinha tanto que eu já tinha caroço, aquilo já juntava caroço em todo lado e eu estava com medo de ter uma mastite, não é? Agora, por falar em subida do leite ou descida do leite, vou falar da amamentação. A amamentação é um ponto muito importante do pós-parto, porque a gente pensa que acontece tudo naturalmente. Na realidade não é bem assim. Eu tive sorte que a minha bebê sempre fez uma boa pega e eu sempre controlei bem se ela estava a mamar bem. Tive parteiras e enfermeiras muito boas que me ajudaram sempre a ver se o bebê está a fazer a pega correta. Mas mesmo com uma pega correta e com isso tudo, o nosso mamilo não está habituado a estar a ser ali sugado a cada 1 hora ou cada 2 horas, não é? No meu caso, a Emily, ela mamava de 1 em 1 hora, mamou muito. Em relação aos mamilos, para mim foi muito doloroso. Os mamilos, a pele fica muito sensível, fica super vermelha. O meu mamilo direito acabou mesmo por rachar e é assim, é muito doloroso. São assim horas em que a gente só de pensar que já está na hora do bebê ir a voltar ao peito, voltar a mamar, a gente até
escorre lágrimas. Uma dica que eu tenho para vocês é pomada para os mamilos. Eu usei a pomada Purelan, ajudou muito, eu aconselho muito, e uma das coisas que me ajudou também bastante era, assim que eu acabava de dar mama à Amy, eu deixava o meu leite, eu metia umas gotas do meu leite e deixava assim secar. E eu andava os dias inteiros com os mamilos ao léu, literalmente. Outra coisa que eu usei muito foram os discos de hidrogel. Eu, no meu caso, usei da Chico, eu gostei imenso. A gente até o pode pôr no frigorífico e depois tirar, abrir, e que eu tenho um gel, que é o hidrogel, que é fresquinho, que vai ajudar ali que a dor passe e que com o mamilo a pele volta a regenerar. Outra coisa que também me ajudou muito é quando os peitos ficam muito cheios, aquilo vai pingando, né? E eu usei uns discos também, os discos de amamentação, eu usei também da Chico, também gostei bastante e ajuda que é para a gente não ficarmos completamente molhadas. Outra coisa que obviamente é das mais importantes, sutiãs de amamentação, que eu amo, amo, amo. E não uso outra coisa desde que a Amy nasceu. Aquilo, abre a janelinha, mama de fora e já está. É muito prático, eu adoro, são super confortáveis. Existe de várias marcas. Vocês têm sutiãs da Medela, vocês têm sutiãs, até na Primark tem. Vocês têm sutiãs na H&M, que são os meus favoritos, eu adoro os da H&M. Têm várias cores, vários feitios, os elásticos não são nada apertados e eu adoro. Agora, uma última coisa relativamente à amamentação, não só à amamentação, mas também ao meu útero, era que, principalmente nas primeiras mamadas da Emily, dos 2, 3, 4 dias depois do pós-parto, sempre que ela mamava eu tinha contrações, ou seja, chamam-lhe as dores tortas. E eu tive muito. Imaginem, eu dava de mamar e eu tinha contrações como se fosse do parto. Era uma dor horrível, horrível. Eu mordia o lábio e eu estava assim. Era muito doloroso. Agora, recapitulando, amamentação, dores nos mamilos, mamas inchadas, no meu caso, dores tortas, a leite a pingar por todo o lado, a gente a tentar perceber qual é que é a pega correta. Vocês estão a perceber, não é? Por isso, se tu aí estás a ter dificuldade a amamentar, eu percebo 100%. Não é uma cena super fácil, eu também tive que aprender, a Amy também teve que aprender, agora 4 meses e meio depois já fazemos como se não fosse nada, mas ainda há dias em que o meu mamilo fica mais sensível. É super normal. Isto é um processo de aprendizagem, ok? Se queres muito amamentar, não desistas, mas fazes o melhor para ti e para o teu bebê. Nós somos novas mães, eu estou a falar para quem, na minha experiência, eu era uma nova mãe. A gente, por mais que a gente pense que nós estamos preparados para um pós-parto ou para cuidar de um bebê, na realidade não estamos a 100%. Porquê? Porque nós também temos que aprender a fazê-lo, temos que aprender a perceber o nosso bebê, temos que aprender a perceber o que resulta e o que não resulta. Para mim, eu cheguei aqui a casa e era eu, a Amy e o João, ou seja, 2 pais inexperientes com um bebê, e o medo de errar, o medo de fazer algo de mal, de não ser suficiente bom ou boa para tomar conta de um bebê, mexeu muito comigo. Mexeu a tal ponto que eu meti demasiada pressão sobre mim, porque a maternidade, o pós-parto, é muitas coisas para nós assimilarmos naquele momento. É um verdadeiro desafio. Por mais que a gente pense que vai dar certo, no final da noite ou mesmo na madrugada, naquelas horas em que o nosso bebê está a gritar de cólicas e a gente não sabe o que é que há de fazer, aquele desespero de mãe, de olharmos para o nosso bebê a chorar e a gente sentir-se incompetentes. Porquê é que ele está a chorar? Porquê é que o meu bebê tem que sentir esta dor? E a gente estarmos ali e não podemos fazer nada. E é super normal. Se tu às vezes pensas que não estás a ser boa mãe, que não vais conseguir, que se calhar não era isso que tu querias, é super normal tu sentires isso. É super normal. Todas nós sentimos isso. Não existe a mãe perfeita. A mãe perfeita é a mãe que aprende ao longo dos meses, é a mãe que ama o seu filho. E agora, vamos chegar ao último tópico deste vídeo. Último, mas não menos importante, que é a perda de cabelo no pós-parto. Há mulheres que têm, outras mulheres que não têm, e obviamente que aqui a Sara tinha que ter. Não há problema nenhum com isso, mas não é algo fácil de aceitar. Passados 3 meses e meio do meu parto, eu comecei a perder muito cabelo. Eu perdi tanto cabelo que eu fiquei com pladas e eu agora tenho pladas. Vou deixar aqui uma foto
Aliás, vou deixar aqui algumas fotos para vocês conseguirem ver a falha de cabelo e eu se calhar posso-vos mostrar como é que agora está. Agora já cresceu, como vocês podem ver, já cresceu. Estes cabelinhos que estão aqui já estão maiores e aqui deste lado, se vocês conseguem ver, também já está melhor. Mas ainda se nota muito. Eu vou disfarçando, tomo umas vitaminas, tenho outros cuidados, uso um shampoo próprio e isso tudo. Outra coisa que eu também notei é borbulhas, é o acne, as borbulhas. Eu parecia que estava outra vez a entrar na puberdade e que há semanas em que a minha cara está super limpinha e há outras em que é com cada balásio, tipo, meu Deus, parece uma zona de guerra. Eu vou-vos deixar também aqui umas fotos de quando estava com mais borbulhas. Provavelmente vocês conseguem ver, eu também tenho aqui uma borbulha, agora também estou maquilhada, também dá para disfarçar, mas hoje é um dia bom, portanto não se nota assim tanto, mas a verdade é que para estes dois problemas a melhor solução, o melhor tratamento é o tempo. Eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o vosso like, mostrem-me o vosso amor, show me some love. E uma coisa que eu também vos quero pedir é que vocês deixem aí na caixa de comentários a vossa experiência do pós-parto, o que é que foi mais difícil para vocês. Se foi a amamentação, se foi a privação de sono, se foi os pontos, eu quero saber tudo, qual é que foi a coisa mais difícil para vocês e obviamente a coisa mais fácil. Podem deixar as vossas experiências aqui nos comentários que eu vou ler tudo. Um beijinho muito grande para vocês e vejo-vos no próximo vídeo.